Fala galera, graça e paz para todos. Carlos Berbet da Joiada Bike aqui para vocês trazendo mais um vídeo. Galera, tá vendo esse aro estourado? Aro 20 da bicicleta cargueira. A gente vai estar trocando ele por esse novo aí, ó. Aí vou estar ensinando para vocês como montar, né? Como desmontar e montar esse aro aí. Tá fazendo essa enraiação, né? A montagem da enraiação. Então, vamos lá. Vamos precisar de uma chave, claro, né? Uma chave de desempenho. Muito importante, um desengripante. A gente usa bastante, principalmente quando pega um aro velho, né? Um rodado velho desse, um bem enferrujado, te joga aí, ó, para amolecer os nips. E uma parafusadeira, galera. Com esse bico aí, com essa ponteira de fenda, para estar agilizando e muito a nossa desmontagem e montagem dessa raiação. Isso ajuda muito. Se fosse só na mão, iria penar. Então, galera, aí eu comecei, já joguei o óleo desengripante para dar uma amolecida nos nips, né? E começa aí com a chave de desempenho. Começa aí a desenroscar aí. Eu não vou ficar o vídeo todo aqui, porque senão demora muito, ainda mais que essa raiação aí tá muito velha, tá vendo? O cubo tá enferrujadíssimo. A raiação tá bem ruinzinha mesmo. Bem ruinzinha. Então tá muito duro. Demorou um tempinho legal aí. Então eu tive que cortar o vídeo para poder não ficar muito longo. Mas então, dei umas apertadas legal, umas 4 voltas mais ou menos em cada, e comecei a usar, agora que amoleceu, né, a parafusadeira para afrouxar. Eu tô fazendo meio sem jeito aí, que eu tô tentando deixar o máximo possível aí, de forma que foque, que dê para vocês verem. Porque normalmente eu faço com ela no garfo de desempenho, né, faço com ela no garfo, mas tentei colocar o máximo aí para manter clareza para vocês verem, tá vendo? Vai muito mais rápido que uma parafusadeira. Mas o primeiro desaperto tem que ser mesmo na chave na mão, porque senão não vai não, porque fica muito apertado. Ainda mais quando está enferrujado igual tem esse daí. Beleza, feito isso aí. Agora estou partindo para outra parte, vou pegar um aro novo, vou furar ele. Galera, todo aro ele vem com um furo apropriado para raiação fina. Se a pessoa quiser colocar raiação fina, coloca, se não, tem que dar uma larguecida nesse buraquinho do aro aí, entendeu? É isso que eu tô fazendo agora. Tava tentando mostrar para vocês aí também, mas não ficou tão visível. Eu virei e coloquei ele mais de frente para poder tentar pegar legal aí, ó. Vou virar daqui a pouquinho. Aí, colocar o mais próximo para vocês verem. Só para dar uma larguecida mesmo nesses buraquinhos onde vai entrar o raio. Lembrando, galera, isso aí é um cubo e aro de 36 furos, tá? Ó, não precisava eu desenraiar não, eu só desenraiei porque queria mostrar para vocês como que enraia, né? Como coloca aí no... Desenraiar não, não precisava desmontar do cubo, né? Só fiz isso para mostrar para vocês. Aproveitando, tá imundo aí, tá vendo? Tá muito sujo, tá cheio de ferrugem. Eu vou dar uma pausa aí, vou dar uma limpada nele, passar uma escova de aço. Aí já fiz, joguei um desengripante. Aí nos nipzinhos, limpando eles, ó. Jogo também nos raios para poder limpar, passo um pano. Se for o caso, às vezes a gente passa uma escova de aço até nos raios, quando tá bem, bastante sujeira, bastante coisas grudadas aqui, atrapalha a raiar. Então, dei uma limpadinha. O cubo, além de passar a escova de aço, eu lubrifiquei também, estava muito seco e com folga. Tá vendo? Tá quase brilhando. Eu tinha a escova de aço aquela com a furadeira, limpei ele legal. Aí vou estar mostrando para vocês aí como que faz até o processo de começar a enraiar essa montagem, né? Você coloca o raio, segura o cubo do jeito que eu estou mostrando aí, ó. Coloca o raio em qualquer furo, que é o primeiro, tanto faz qualquer um, e tenta colocar o cubo no plumo, de modo que ele fica no plumo, fica retinho. Aí você vê, você colocou em cima, aí você vê embaixo em qual buraco ele está se aproximando mais. No buraco que ele estiver mais próximo, você vai colocar o próximo raio. Tu vê, tá mais para um lado ou mais para o outro. Se ele ficar no meio certinho de 2 buraquinhos, aí você escolhe, tanto faz, direita ou esquerda. Mas nesse caso ele parou mais para o lado esquerdo, estava quase em cima lá. Pode ver que eu coloquei, está quase reto com o outro. Se tiver no meio, entre um e outro, você pode colocar direita ou esquerda. Eu prefiro sempre a esquerda porque eu enraio da esquerda para a direita, né? Então eu prefiro sempre começar na esquerda se estiver no centro.
Mas caso não esteja, você vai para o lado que está mais, né? Está mais próximo. Feito isso, é só pular um. Você colocou um, pula um, coloca no próximo. Colocou no próximo, pula um de novo, coloca no próximo. A mesma coisa embaixo é a mesma coisa em cima. Colocou um, pula, coloca no próximo. Entendeu? Feito isso nele todinho, aí, fez nele todinho, de cima para baixo, vamos agora estar virando de cabeça para baixo, né? Ajeitando os raios para não cair, virando e fazendo agora de novo aí, de cima para baixo também. Só que agora não precisa nem medir, né? Já tá, é só colocar o de cima e colocar o de baixo, colocar o de cima e colocar o de baixo, já que é alternado. É um sim, um não. Ficou fácil até aí, beleza. Tá tudo tranquilo. Terminou de colocar tudo, a gente vai começar a enraiar. Geralmente, galera, a raiação padrão é com 4 espaçamentos de um raio para o outro. Isso em relação ao cubo. 4 espaçamentos. Você vai pegar um raio, a gente começa sempre com um raio de baixo. Raio de baixo. Assim, a parte de cima dele ali, né, do cubo, mas da parte de baixo de onde ele entra. Ele que fica para baixo. Pega um de baixo, pula 4 raios e pega o de cima. Mas nesse caso aí, essa raiação é um pouco curta, é um pouco pequena. Não é uma raiação para tamanho exato. Já estava nela, não é para trocar, né? Então a gente tem que manter. E ela não estava com 4 de espaçamento. Estava só com 2. E esses 2 estava dando perfeito. Beleza, então vai os 2 mesmo. Porque não tem como fazer com 4. Só se a raiação fosse maior. Os raios fossem maiores, né? Então a gente vai lá, pega um de baixo, conta 1, 2 raios, pula esses 2. Ó, 1, 2 e pega o próximo. Naturalmente, quando você pegou o primeiro de baixo, o próximo já vai ser de cima. E você vai trançar eles, passando um por cima do outro. Lembrando que ao passar um por cima do outro, você vai passar o de baixo acima do que vem por cima. E o de cima, naturalmente, vai ficar embaixo, né? Ali a gente usa o sentido contrário, né? O de baixo fica em cima e o de cima fica embaixo. Cruzando um no outro. Com o espaçamento lá no cubo de 2 raios, né? 2 raios. Já que estamos com essa raiação que eu falei. Aí a gente pega o aro, procura onde tá o buraquinho de colocar o pino, né? O pino do birro da câmera. Vai ser logo colado do birro. Chegou no birro, o próximo furo, você já coloca o raio. Já coloca ali o primeiro. Colocou um, pula um, coloca no próximo buraco. Pula um, coloca no próximo buraco. Vai fazer isso aí o aro todo. O aro todo. Ó, tá vendo? Tô colocando nips aí. Vou tentar se aproximar mais, né? Que fique mais acessível possível aí. Ficar mais claro, mais visível. É que os outros raios estão atrapalhando um pouco. Como eu gravo sozinho, galera, tô gravando sozinho, fica difícil. Eu tenho que me moldar aqui para aparecer na tela. Mas tá vendo lá, ó. Olha lá, pulou um. Do lado do pino colocou um, pulou um, colocou o próximo. Beleza, feito isso, vou buscar o próximo raio. É o próximo. Próximo raio de baixo. Próximo de baixo. Colocou o próximo de baixo ali, já pulo 2. Olha lá, pulo 1, 2 e o próximo já é de cima. Então é só cruzar ele de novo. Da mesma forma, o de baixo fica para cima, o de cima fica para baixo. E para colocar aí no aro, prossegue a mesma questão. Você pula um e coloca outro. Pula um, coloca outro. Vou estar mostrando essa parte do fundo aí do aro, ficar mais fácil, olha lá. Perto do pino, onde entra o pino da câmera, colocou um, pulou um. Colocou um, pulou um. Colocou um, pulou um, colocar o próximo. E assim vai todo o aro. Tá vendo? Feito todo o aro, um lado todo, a gente vai partir para o outro lado, que também tem um segredinho lá no outro lado. Tá vendo como tá certinho? Então, já fizemos um lado, agora vamos para o outro. Galera, o outro é mesmo segredo. Você puxa, pega o primeiro raio de baixo, do lado esquerdo teu, né? Vai pegar o primeiro raio do lado esquerdo, vai pular 2. Primeiro raio de baixo, vai pular 2, automaticamente o próximo já é de cima. Ó, esse é o que vem, entra de baixo e o outro que vem de cima. Ó. Naturalmente,
2, você trança ele. E agora para você ver, poxa, mas aonde eu vou colocar aqui no aro? Qual buraco que vai entrar para ficar correto? Não sei. E agora? Galera, você vai medir. Você cruzou ele, você vai rodando ele para um lado e para o outro até achar. Tu colocou de um lado. Você viu que o triângulozinho lá em cima tá torto, lá forma um triângulo. E aqui embaixo, um raio tá pegando no ar, o outro tá muito longe, você sabe que não é esse. Então ele tá muito para a esquerda ali, tá vendo? Se eu coloco lá para o outro lado, lá para cima, e acontece esse mesmo efeito ao contrário, né? Um lado tá menor, o outro lado tá maior, e o triângulozinho tá mal formado, não tá certinho, já sabe que não é ali. Você vai rodar até achar. Nesse caso aí, tá no meio, ó. No meio, tá vendo? No meio você já achou que ficou bem certinho. Os dois raios estão ali faceando com o aro, e o triângulo lá em cima tá um triângulo reto, não tá um triângulo de lado todo torto. Achou essa formação aí, você pode colocar aqui ali, sem medo de errar. Tá vendo? Agora não tem mais mistério, agora é igualzinho do outro lado. Vai continuar agora. Puxa o primeiro raio de baixo. Tá vendo? O primeiro raio de baixo. Tua mão esquerda aí, puxa o primeiro. Pula 2, manda o próximo e enraia. E assim vai, ó. Agora já dei um pulo aí, já enraiou tudo, tá vendo? Agora vem um segredo aí, galera. Que para você apertar eles, primeiro a gente aperta, né? Enraiou, agora aperta para poder depois estar desempenando. Mas para poder apertar de modo que venha ficar já meio que igual, meio que por igual, não venha ficar muito empenado, o que a gente faz? Tem um macetinho aí. Eu não faço mais isso porque eu não preciso mais. Mas quem está começando agora, está aprendendo, vai ter dificuldade de gravar. Então o que eu fiz aí, um macetinho, falei, ó, peguei umas tirazinhas, pode ser qualquer coisa, eu peguei uns pedacinhos de sacola, de cores diferentes, peguei 3 verdes e 3 brancos, podia ser preto, amarelo, azul, rosa, qualquer coisa. Não tem necessidade de colocar mais do que 6, porque você vai ver depois no decorrer aí, ó. Nós vamos pegar perto do pino, começa perto do pino onde coloca a câmera, aí vai juntar na mão ali, ó, 4 raios, 2 de um lado e 2 do outro. Você vê que eles formam 2 pares certinho, e juntos. Vai pegar esses 4 e colocar uma marcação. Pode ser o que for, cordinha, fita isolante, fita crepe. Eu coloquei sacola que é mais simples. Você colocou um grupo desse de 4, 2 de um lado e 2 do outro, você pula 2 grupos. Aí no próximo grupo você coloca de novo. Tá vendo? Dei 2 nozinhos aí você vai lá de novo, ó. Coloquei no grupo, pulou 1, 2, no terceiro você coloca de novo. Repara que ficou certinho, ficou 3 pontas entre cada uma delas, ficou 2, ficou perfeito, que é o total são 9, né? Repara que está dividido perfeito a roda, tá vendo? Aí você vai pegar no próximo ali, ó, do lado do verde, você coloca outra cor, tanto faz a cor, vamos colocar o branco aí. É só para marcar, para a pessoa não se perder na hora que estiver apertando, não apertar o mesmo raio e pensando que está apertando o outro, quando for ver você não consegue desempenar. Aí eu coloquei, já cortei a rebarba ali para poder não ficar atrapalhando a visão. Não precisa colocar os outros 3, porque os outros 3 grupos já é identificável porque ele está sem. Então são 3 brancos, 3 verdes e 3 sem. Entendeu? Aí a gente começa, para poder ficar mais fácil, começa a apertar. Vai colocar o garfo no garfo lá, né, de desempenho, e começa a apertar do lado do pino. O próximo do lado do pino a gente começa a apertar. É onde a gente vai usar a parafusadeira. Galera, geralmente a reação, quando está padrão, que não é esse caso, essa daí é um pouco menor, a reação padrão, a gente começa a apertar, começa a apertar perto do pino, mas aperta até sumir a rosca. Sumiu a rosca do raio, aí você para. Você vai apertar esses 4 aí que não está marcado, ó. Comecei com os 4 que não está marcado. Tá vendo, ó? Aí geralmente você aperta aqui até sumir a rosca. Nesse caso aqui, como o raio era um pouquinho curto, eu não apertei até sumir a rosca. Eu apertei até a metade das roscas. Beleza? Você aperta 1, 2, 3, 4. Apertou esse grupo de 4? Aí você vai pular agora 2 grupos, ó. Pulou 1, pulou 2, vai pro próximo, tá vendo? Voltou para um dos mesmos que tá sem marcação. É porque aí tá sem o som aí, eu tô narrando por cima do vídeo, então não tá dando para ouvir o som da parafusadeira. Mas isso aí, a parafusadeira é muito rápido, adianta muito. Olha lá, pula de novo e vai pro próximo. Pula 2 e vai pro próximo.
Tá vendo, galera? Tem segredo? Tem. Mas é simples, depois que você pega já era. Eu não uso mais essas fitinhas há muitos anos, mas cheguei a usar quando eu estava começando, para não esquecer, para não embaralhar. Cheguei a usar. Facilita muito. Olha lá, acabei de dar a volta, não vou apertar de novo mesmo, né? Como eu vi que eu já dei a volta, eu começo agora no que está marcado. Olha lá, comecei no branco agora. Apertou 4 do branco. Aí vai pular 2, vai pular o verde e vai pular o que já foi apertado, que é o que não tem nada. Tá vendo? Tô apontando para a rosca ali. Lembrar, deixando meia rosca. Olha lá, pulou, começa no branco de novo, no próximo branco. Fez os 3 brancos, vai para os 3 verdes, pô, finalizou. Apertou, ainda tá meio frouxo, aperta mais um pouco. Aí você vai ver se é muito frouxo, você aperta com a máquina, senão já tiver já um pouco já rígido, aí você vai apertar dando volta neles com a mão, com a chavezinha na mão mesmo, manual, chavezinha de desempenho. Aí você dá ali uma volta em cada, ou 2 em cada, aí vai ser a tua percepção em relação ao quanto frouxo ele tá, entendeu? E essa forma é uma forma que ele fica mais ali, mais, digamos assim, simétrica, né? Fica mais por igual. Você vai ver que eu vou rodar o aro depois no final ali, fica um aro já quase retinho, sem estar ainda desempenado, ele já está bem retinho. A gente vai terminando de apertar aos pouquinhos na chave, depois para desempenar fica fácil. Tá vendo aí, galera? Ó, vou rodar ele aí, ó. E só lembrando, galera, poxa, dá aquela moral, como diz o John Leitão, né? Dá aquele like maroto aí, galera. Dá o like, compartilha com os amigos, pô, dá uma moral aí, se inscreve, não esquece de apertar o sininho lá para poder, quando tiver novos vídeos aqui, você já ser notificado. Valeu, galera, brigadão, Deus abençoe a todos, qualquer coisa, estamos aí. Irmão, estamos aí para críticas, perguntas, sugestões, pode mandar também que o saber não ocupa espaço, sempre há tempo para saber mais. Valeu!